Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, o grande amor de Jesus Cristo esteja em cada um de vocês, com cada um de vocês e com cada um dos seus familiares. Amados e amadas, muito obrigado a todos vocês que me seguem no canal Meu Andar com Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por compartilhar o vídeo, muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Deus é contigo, que Ele abençoe você. Vou colocar uma música, cante e na sequência vamos orar. Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre honro
perto do teu coração. Ei, Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E é diante de Ti, meu Deus, que desejo viver para sempre. Obrigado, meu Deus, por todas as pessoas que seguem este canal, o Meu Andar com Deus. Que uma bênção especial do Senhor seja reservada a todos eles. Que todos aqueles que hoje assistem essa mensagem, inscrito ou não no canal, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Visite a sua casa, visite o seu coração, visite os seus projetos, visite seus planos, seus objetivos. Que a mão poderosa do nosso Deus traga uma bênção especial a todos nós. Neste momento queremos abrir a Tua palavra. Mas, Senhor, tantas inquietações, tanta ansiedade, tantas preocupações ocupam tanto tempo e espaço em nosso coração que muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor e de tirar tempo para o Senhor. Então, neste momento, nos quedamos diante da Tua presença para que, no sossego deste momento, possamos ouvir a Tua voz e aprender maravilhosamente das bênçãos reservadas para nós pelo poder de Deus no Espírito Santo. Guarda-nos do mal, aceita-nos, abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos, salva-nos, santifica-nos e dá-nos a alegria de ouvir a Tua voz e guarde a Tua palavra em nosso coração. Nós o adoramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amados, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Eu quero analisar com você esse capítulo. Renivaldo, por que você não escolheu 1 Coríntios, capítulo 6, ou capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor? Lembre-se, o objetivo desse canal é crescimento espiritual, não é isso? E então, se a gente quer crescer espiritualmente, leia comigo 2 Coríntios, capítulo 6, e aí você vai entender por que a escolha desse capítulo. Diz assim: na qualidade de consoladores seus, exortamos que não recebam a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Lógico que a gente vai fazer outras mensagens, eu pretendo explorar 1 Coríntios capítulo 6 para pelo menos 6 mensagens, né? Mas observe, nos 2 próximos fins de semana nós vamos explorar esse tema aí, tá bom? Esse final de semana vamos lançar 3 temas, no próximo final de semana 3 temas. Provavelmente a gente lança uma mensagem na quarta-feira, uma mensagem na sexta e uma mensagem no domingo. Mas esse texto começa dizendo, irmãos, observe, na qualidade de colaboradores de Deus. A palavra colaborador aqui é auxiliar, não é? Aquele que está do lado de, nós estamos do lado de Deus, ou ao lado de Deus. Deus está conosco, não esqueça, não é? Deus está conosco, e aí diz: exortamo-vos
não recebam a graça de Deus em vão. Em outra versão você pode encontrar Paulo dizendo: não recebam a graça de Deus inutilmente. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não torne a graça de Deus inútil na sua vida. E como é que eu posso tornar a graça de Deus inútil? Nós vamos analisar um pouquinho isso aí. E aí ele vai dizendo, na sequência ele vai dizendo aí, pois Deus diz, eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Amados, tem uma coisa aqui nesse texto chamada tempo. E isso é uma questão muito séria. O tempo, aliás, você pode anotar aí na sua mente, no seu coração, na sua agenda, faça um quadrinho, coloque no seu quarto. Tempo é o que Deus vai mais cobrar de nós. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Eu estou cansado de ouvir isso. E você também está cansado de ouvir isso. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente se atarefa tanto, a gente se sobrecarrega tanto com atividades que a gente perde muito tempo. E quando a gente perde tempo, a gente não encontra mais tempo para recuperar o tempo perdido. Quando a gente gasta muito tempo, a gente perde muito tempo, a gente não vai encontrar mais tempo para recuperar o tempo perdido. E Deus vai cobrar cada minuto da nossa vida. E aí, Paulo fala duas palavras importantíssimas. Ele fala hoje e ele fala agora. Hoje é o dia da salvação e agora é o tempo da oportunidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas três questões. A primeira questão aqui é um cristão vivendo de forma inútil para Deus. Podemos conversar um pouquinho sobre isso? O que é, Renivaldo, viver uma vida inútil para Deus? Ou seja, eu sou um cristão, batizado em Jesus Cristo. Deus me deu, nós vimos na série deste ano, no Espírito Santo, que Deus colocou à nossa disposição o poder do Espírito Santo para agir em nós, por nós e através de nós. Então nós somos chamados a ser úteis a Deus. E a palavra colaborador aqui é alguém que colabora com Deus, que ajuda a Deus, que auxilia o trabalho de Deus. E existem três formas da gente colaborar com Deus. Observe que a expressão aqui, a conjunção com, ela é muito importante, porque é uma conjunção de ligação. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu tenho que aprender de uma vez por todas que eu sozinho eu não consigo nada. Eu não sou nada e eu não chego a lugar nenhum. Vindo para cá para gravar a série No Espírito Santo, eu encontrei um pequeno pedaço de madeira, mais ou menos 50 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, e grosso, mais ou menos assim, bem grosso. E ele estava encandecido, ou seja, ele estava em brasa. Mas próximo dele tinha uma fogueira. Então alguém pegou aquele pedaço de madeira de 50 centímetros, grosso, e retirou da fogueira. E durante algum tempo, durante uns 2 dias, eu vinha gravar todos os dias, então durante 2 dias eu percebi que ele saía fumaça dele. Mas a partir do 3º dia, a fumaça foi diminuindo e logo aquele tição estava apagado. Então agora ele não tem mais utilidade.
Um tição apagado é um tição inútil. Na vida espiritual, no chamado que Deus fez para nós, Ele diz: você precisa da congregação. Você precisa da igreja. Essa pergunta foi feita, inclusive, por alguém. Nós precisamos da igreja? Veja bem, para a salvação, não. A igreja não salva ninguém, tá bom? Então, eu não preciso de uma igreja para estar salvo. Agora, um salvo, ele precisa da igreja para se manter aquecido, para se manter vivo e útil. Porque quando você faz parte de uma congregação, e aqui eu falo a palavra congregação no sentido de reunião de pessoas, e no sentido igreja no sentido de reunião de pessoas, que a palavra igreja tem que ver com eclesia, né? O grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa, que acreditam, que têm a mesma crença. Então Deus nos chama para uma vida útil, para colaborar com Ele. Mas você não respondeu a pergunta ainda, Renivaldo. O que é um cristão inútil? O que é um cristão inútil? Aquele tição fora do fogo, aquele tição fora da fogueira, ele até podia gerar algum tipo de calor, mas ele não estava tendo utilidade nenhuma. Ele estava totalmente sozinho, se consumindo, e aos poucos, por estar sozinho, desprotegido do grupo, ele foi simplesmente esfriando até se apagar. Muitas vezes na vida cristã vai acontecer comigo e com você exatamente isso. Você começa a se isolar, não apenas da igreja física, mas você começa a se isolar das pessoas. Eu já tive vários estudantes que eles eram completamente arredios. Entravam na sala, sentavam, faziam tarefa e mal diziam bom dia, uma boa tarde, um até logo, um eu gosto de você, brincar, partilhar um brinquedo. Então aquela criança, ela se mostrava uma criança infeliz. E ao demonstrar essa infelicidade, ela acaba contaminando, ou ela acaba trazendo um ambiente de insatisfação, de incertezas, de desunião. Se na sua congregação existe aquela pessoa que é exclusivista, ela não é um colaborador. Então eu preciso ser um colaborador. Eu preciso ser útil. Eu não posso ser cristão inútil. Afinal de contas, Jesus Cristo deu tudo. Quando a Bíblia diz que a graça de Deus, ela se manifestou para salvar, ela se manifestou para salvar todas as pessoas. E tem muita gente hoje pisando na oferta que Deus deu, que Deus nos deu, que Deus ofereceu gratuitamente a todos nós, Jesus Cristo. E aqui eu não falo da pessoa de Jesus Cristo, porque a gente não pode pisar em Jesus Cristo, a pessoa dele. A gente pisa nos ensinos, a gente pisa na proposta, nos objetivos do Evangelho. E tem muita gente fazendo o Evangelho ser um Evangelho inútil. Ou seja, porque você, primeiro, não vive aquilo que você acredita. Então, o que é um cristão inútil? O que é um cristão que pisa a graça de Deus, que vive a graça de Deus inutilmente? É aquele que não pratica. A graça não muda a sua história. A graça não muda o seu comportamento. A graça não muda o seu linguajar, o seu vestir, o seu falar, o seu comer, o seu andar, o seu relacionamento. A graça não muda. Então Jesus Cristo morreu em vão. O Evangelho não tem poder na sua vida se ele não tem poder para mudar a sua vida, para fazer de você uma pessoa diferente e útil para o reino de Deus. Jesus Cristo contou uma parábola, e nessa parábola ele falou de 3 homens. Um recebeu 10 talentos, o outro recebeu 5 talentos, o outro recebeu 1 talento. Ou em outra, isso na versão de Lucas, né? Na versão de Lucas,
todos receberam um talento. Todos três receberam um talento. Na versão de Mateus, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. A verdade é que todos eles foram chamados a prestar um serviço a Deus ou ao seu Senhor na parábola. O que recebera 5 talentos saiu, negociou com os seus 5 talentos e ganhou mais 5. Transformou 5 em 10 talentos. O que recebeu 2 talentos saiu, ganhou mais 2 talentos e transformou em 4 talentos. E o que recebera 1 talento simplesmente enterrou o talento. Então, o que é um servo inútil? É aquele que não gerencia os talentos que Deus lhe dá para promover o reino de Deus. Ou seja, ele não pratica aquilo que ele acredita. Ele recebeu a salvação, ele recebeu o perdão, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu o Espírito Santo, mas ele agora começa a engavetar tudo. Nós não nos cansamos de citar aqui as virgens imprudentes, ou as nécias. Elas receberam as lâmpadas estavam acesas, cheias de azeite, mas elas não fizeram nenhuma provisão para conquistar mais azeite, para ganhar mais azeite. Ou seja, elas viveram inutilmente na igreja, sendo uma pedra de tropeço a outras que também seguiram o seu exemplo. Quando a gente não é um exemplo positivo, saiba, com certeza, seremos um exemplo negativo. Segundo, aí em Coríntios, receber a graça inutilmente, ou viver inutilmente, ser um cristão inútil, é você simplesmente promover a desordem. Paulo vai falar em Coríntios daqueles cristãos que no seu dia a dia não gerenciavam as questões internas e aí eles simplesmente espalhavam fogueira, né, faísca para todos os lados aí. Ou seja, eles eram um péssimo testemunho. Eles eram pessoas de influência negativa. Quando a gente não exerce uma influência positiva, a gente vai exercer influência negativa. Todos nós exercemos influência e sofremos influência. Nós influenciamos e nós somos influenciados. O problema da inutilidade aqui é que já que eu recebi um talento e eu não quero desenvolver esse talento, então eu agora começo a inventar uma desculpa, uma justificativa para falar ao Senhor por que eu não desenvolvi o talento. O jovem que recebeu um talento, quando ele se encontra com o Senhor para prestar contas, ele diz: eu não fiz nada por você porque você não vale nada. Você não faz nada por ninguém, você só tira o que é dos outros, né? Pega o que não é seu. Então eu peguei o seu talento e enterrei, está aqui o seu talento. Olha que influência terrível para esse jovem. E outra coisa, aqui Paulo está falando, olha, irmãos, eu exorto a vocês. A palavra exortação aqui em Coríntios 6, na qualidade de colaboradores de Deus, exortamos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Pois ele diz: eu te ouvi no dia favorável, eu te socorri no dia da salvação. Agora é o dia da salvação, agora é o dia da oportunidade. Nós não temos amanhã, não é? Então, um terceiro aspecto aqui de ser inútil é você não pensar e não planejar o seu futuro. Por que as virgens nécias, quando o noivo chegou, estavam sem azeite? Elas não tinham planejamento. E quando alguns palestrantes dizem assim: quem não tem plano, quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Quem não tem um objetivo, qualquer objetivo serve. Quem não tem um plano, qualquer plano serve. Percebe? A gente precisa
estabelecer metas. E isso com um único objetivo. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso eu preciso viver a verdade que eu abracei. Crer não é só você dizer, eu acredito em Deus. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 3, se eu não estou enganado, que o diabo também acredita em Deus. Mas ele nunca se prestou a obedecer e nem fazer a vontade de Deus. Então, praticar a verdade, viver a verdade, nada mais é do que você obedecer a Deus. Aceitar os ensinos de Deus, colocando em prática. Jesus Cristo disse que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E esses são os filhos de Deus, aqueles que vivem e praticam a verdade. Segundo, cuidado com o que você está mostrando para os outros. Que tipo de influência você está sendo para os outros? Você está desenvolvendo os seus talentos? Os seus talentos promovem o reino de Deus ou promovem o reino do pecado? E terceiro, onde você planeja passar a eternidade? A eternidade é uma prioridade na sua vida? A salvação é uma prioridade? A santificação é uma prioridade? A vida espiritual é prioridade? Você precisa ter um plano de crescimento espiritual. Senão você vai tornar a graça de Deus inútil. A morte de Jesus Cristo foi inútil para você. Agora nós temos a questão do tempo. Veja que essa questão do tempo é muito séria. Porque aqui Paulo diz que nós não temos amanhã, nós não temos depois de amanhã, nós não temos o dia seguinte. Inclusive, Tiago, no capítulo 4, ele fala justamente a mesma coisa. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Ele fala justamente dessa questão do tempo. Você não tem amanhã, depois de amanhã. E eu quero me dirigir aqui especialmente a você que ainda não fez um compromisso com o céu. Não é um compromisso com a igreja, não, por favor. Embora eu tenha dito nessa mensagem que nós precisamos de uma reunião de pessoas para nos apoiar, para nos manter aquecidos, às vezes a multidão pode esconder você e pode ser até um mal para você. Eu já disse, inclusive eu disse nessa jornada no Espírito Santo 2023, que Deus tem pessoas salvas em todas as igrejas e fora das igrejas. E as pessoas que estão fora das igrejas é muito maior, o número de pessoas salvas fora das igrejas é muito maior do que as que estão dentro da igreja. Por quê? Porque tem muita gente escondida dentro da igreja, vivendo como as virgens nécias, uma vida de pecado. E Jesus Cristo vai dizer para elas, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Você não pratica a verdade, você pratica a mentira. Você não pratica o certo, você pratica o errado. Você está sendo uma influência para o bem ou você está sendo uma influência para o mal. Essa é a realidade de todos nós. As pessoas estão olhando para você. Esses dias, conversando com as professoras, e de repente alguém citou uma pessoa que frequenta uma igreja. Ele é líder dessa igreja. E talvez ele nem saiba que essa pessoa que estava comentando dele estava observando exatamente a vida dele no dia a dia com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, o relacionamento dele com o dinheiro, com os bens. As pessoas estão olhando para nós. Todas as pessoas estão olhando para você. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, que existe uma nuvem de testemunhas olhando para você. As pessoas querem saber para onde você está indo. As virgens nécias não disseram que estava indo para o céu. As lâmpadas delas não tinham azeite suficiente para suportar as trevas, a perseguição, as lutas, as decepções, as incertezas. Elas não eram luz para o mundo. Elas não iluminavam as pessoas.
então elas traziam só trevas ao redor. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, se a luz que há em você são trevas densas, completas, é completa escuridão. E Isaías capítulo 61 diz que o mundo está nas trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que as trevas envolvem o mundo, mas nós não somos das trevas, nós somos da luz. Tiago capítulo 4, em relação ao tempo, ele diz assim, ó, a partir do versículo 4. Versículo 13, capítulo 4, a partir do versículo 13. Leia comigo a partir do versículo 13. Agora vocês dizem, hoje ou amanhã eu irei a tal cidade, lá ficarei, lá negociarei por um ano. Tiraremos grandes lucros, desenvolveremos grandes projetos. Verso 14. Entretanto, você não sabe o que vai acontecer com você nem amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você tem certeza que vai estar vivo em 2024? Você tem certeza que vai estar saudável em 2024? Você tem certeza que julho de 2023 será uma realidade para você? Olha, a Bíblia que está dizendo. Hoje você faz plano para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O único plano que eu tenho que fazer, meu irmão, é eu quero estar no céu. Esse é um plano que não demanda tempo para longe, demanda para hoje. Hoje eu escolho dizer para mim mesmo, o meu objetivo de vida é ganhar o céu, é perder o inferno, é ganhar a vida eterna e perder a perdição. Eu quero a vida eterna, então eu tenho que perder a morte eterna. E Tiago vai dizendo mais aí no verso 14. Entretanto, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, pois o que é a nossa vida? Sois como vapor que hoje aparece e amanhã, no mesmo instante, por um instante, e depois se desvanece. Verso 15. Em vez de dizer, se Deus quiser, em vez disso você deveria dizer, se Deus quiser, amanhã viverei e farei isto ou aquilo. Mas agora você se jacta, você se gloria, você se orgulha de estar com saúde, de estar uma vida próspera. Cuidado, ele diz, verso 17, Aquele que souber que deve fazer o bem e não faz, ele está cometendo um pecado. Então, quanto tempo eu tenho? Paulo está dizendo, olha, Deus nos socorreu no dia da salvação. E que dia é o dia da salvação? É hoje. Então, qual é a prioridade da minha vida hoje? Salvar. Me salvar. Mas eu não posso me salvar, por isso eu preciso estar com Deus. O texto de Coríntios começa dizendo que eu preciso ser um colaborador de Deus. Eu preciso abrir o coração dia a dia para que o Espírito Santo opere um milagre em meu coração. Eu preciso dia a dia vencer defeitos de caráter, defeitos de personalidade, maus hábitos, maus costumes, desejos acariciados, sentimentos errôneos, vontades equivocadas, escolhas incertas, duvidosas e erradas. Eu preciso vencer essas coisas. Então eu preciso colaborar com Deus para que o Espírito Santo venha dia a dia fazer um milagre em meu coração. Mas eu só tenho hoje. É hoje que o Espírito Santo quer fazer um milagre em você. É hoje que o Espírito Santo quer transformar você. É hoje que o Espírito Santo quer fazer de você uma nova pessoa. Não deixe para amanhã. E nessa questão de tempo, eu tenho que dizer uma coisinha simples para você, mas muito importante.
Se você não tira tempo para Deus, você vive perdendo tempo. Se você não tem tempo para Deus, você vive inutilmente. É tudo uma perda de tempo. E o pior de tudo é que a própria eternidade, que poderia ser uma realidade na minha vida hoje, ela nunca se tornará uma realidade na minha vida, nem hoje nem nunca. Porque se hoje a vida eterna não é minha prioridade, isso significa que a vida eterna nunca vai ser prioridade. Eu já disse aqui que eu tenho o sonho de conquistar muitas coisas, né? Fazer o curso de psicologia, me formar em psicologia, fazer o mestrado, concluir meu mestrado. Mas, meus amados, uma coisa que todas as noites, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, talvez até eu esqueça de orar, para gastar tempo ali, 10, 12 minutos orando, mas uma coisa eu digo para Deus: Senhor, eu quero estar contigo para sempre. Eu quero andar contigo. O Senhor é minha prioridade. O Senhor é meu Deus. E eu não tenho outro bem além de ti. Muitas pessoas perguntam para mim: Renivaldo, como é que pode você, 33 anos pagando aluguel, nunca pensou em ter uma casa? Ter uma casa neste mundo nunca foi minha prioridade. Porque Deus já disse para mim que na casa dele, ele preparou um apartamento para mim. Então esse apartamento no céu é a minha prioridade. Posso um dia comprar uma casa aqui, ou comprar um terreno, construir uma casa, não tem problema. Não sei quanto tempo eu vou viver, já disse a você. Não sei se amanhã eu vou estar vivo. Quando a gente sai de casa hoje, no mundo violento que a gente está vivendo, incerto, a gente não sabe se vai voltar para casa vivo. Eu falei aqui de uma moça, uma menina de 14 anos. Saiu, estava indo para a igreja, inclusive. Um motorista bêbado causa uma colisão no carro que ela estava viajando. O motorista bêbado vive e ela morre. Tá vendo? Então, a gente pode fazer plano de construir, de conquistar as coisas. Tiago disse: se Deus quiser, se Deus permitir, eu posso conquistar todas essas coisas. Agora, nada disso deve ser a prioridade do meu coração. E eu só tenho hoje para consagrar minha vida no altar de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7, Paulo vai dizer mais ou menos isso, né? Hebreus capítulo 3, versículo 7, ele diz: se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, hoje, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã melhorar seu relacionamento com Deus, crescimento espiritual. Não deixe para amanhã. Você precisa, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é hoje. Todos os dias você precisa ter um tempo para Deus. Deus te dá 24 horas. Imagina que você pode dividir esse tempo de 24 horas da seguinte forma: eu vou devolver um dízimo para Deus. 24 horas, então eu vou separar 2 horas e 40 minutos para Deus. Não estou falando aqui de contar de ir à igreja, de assistir um culto, não. Eu vou separar um tempo de 2 horas para mim, ficar ao lado de Deus, para eu ter um momento a sós com Deus, estudando sua palavra, lendo um bom livro, orando, cantando, ou escrevendo alguma mensagem, algum sermão, mandando mensagem para meus amigos, partilhando esperança. Então eu vou ter um tempo de qualidade com Deus. Eu vou estar colaborando com o reino de Deus em 2 horas e 40 minutos. Isso não conta o tempo que eu vou à igreja, né? Se eu vou à igreja uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, não conta não. O que conta é o seu tempo com Deus, diariamente. Aí você sobrou 21 horas e 20 minutos, né? 21 horas e 20 minutos.
que vai acontecer? Você vai separar agora 8 horas para dormir. E aí vai sobrar 13 horas. 13 horas e 20 minutos. Das 13 horas e 20 minutos, você tem 8 horas de trabalho. Vai sobrar 5 horas e 20 minutos. Nessas 5 horas e 20 minutos, você vai ter tempo aí para ver TV, para passear, para curtir seus amigos, para fazer uma boa comida, para você lazer. Lazer e prazer. Mas você precisa planejar o uso do seu tempo, porque Deus vai cobrar tacitamente cada segundo do nosso tempo. É o que Deus vai mais cobrar da gente, é o tempo. E não só o tempo, mas o uso correto do tempo. Como é que você tem usado o seu tempo? Você tem usado para crescer espiritualmente, para ser uma pessoa melhor, para se preparar intelectualmente, profissionalmente, espiritualmente? Como é que você tem usado esse tempo? Então, se você dividir seu tempo em 4 partes, a gente viu aí 2 horas e 40 minutos para consagração, 5 horas e 20 minutos para lazer e prazer, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. E aí o seu tempo, aí sim você está planejando o bom uso do tempo, e aí você não será cobrado, porque você será um mordomo fiel em relação ao tempo que Deus te dá. Nós precisamos cuidar do tempo. Paulo diz que nós só temos hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade de mudança. Deus, inclusive, ele cita aqui, Coríntios 6, versículo 2 Coríntios 6, versículo 1, ele diz que a gente, Deus nos socorre hoje. Se eu separei tempo para Deus, se eu busquei a Deus, Deus é um socorro bem presente hoje. Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 10 e 11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz, versículo 4, desculpe. Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz que se a gente negligenciar a salvação hoje, a gente pode e a gente corre o sério risco de não ter uma outra oportunidade. Hebreus capítulo 2, desculpe, vamos ler. Leia comigo, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Olha que tremendo, olha que tremendo. Hebreus 2, versículo 4. Ele diz assim, olha: comprovando o próprio Deus por sinais e prodígios e milagres, pelo dom do Espírito Santo, repartido segundo a sua vontade. Mas no versículo 3 ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Paulo diz em Coríntios que dia é o dia da salvação? Hoje. Então eu quero me dirigir a você agora. Você que frequenta igrejas, ou não frequenta igrejas, você já tomou posse da sua salvação? Você já fez do céu o seu objetivo principal? Você já fez plano de estar com Deus na casa do Pai, na casa dele que ele foi preparar para você? Paulo diz, hoje é o dia da salvação. E Hebreus capítulo 2, versículo 3 pergunta: como eu posso escapar se eu negligenciar tão grande salvação que o próprio Deus providenciou e ainda deu o Espírito Santo para ratificar, para garantir a minha salvação? Sem o Espírito Santo não se completa o processo da redenção, porque ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso do Espírito Santo para fazer uma mudança radical em minha vida e me dar um novo coração. E Deus providenciou tudo isso. Além da oferta gratuita de Jesus Cristo morrer por você,
Deus ainda oferece o Espírito Santo. E agora ele pergunta, como você pensa em escapar no juízo final de Deus se você negligencia a salvação? E que dia eu tenho para correr atrás da salvação? Aí Paulo, em Coríntios 6, versículo 2, ele diz, hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Você não tem amanhã. Cuidado para que você não perca as oportunidades que Deus te dá hoje. Quando eu perco as oportunidades de Deus, que Deus me dá, então eu perco o privilégio da salvação. Por que as virgens nécias se perderam ou elas não entraram nas bodas do noivo? Quando elas chegaram, elas saíram para comprar azeite e quando elas voltaram, a porta estava fechada. E na escuridão da noite, o noivo não podia reconhecê-las. Elas estavam no escuro. E aí o noivo diz, eu não conheço vocês. Aí muita gente na vinda de Jesus Cristo vai dizer, Senhor, eu estive na tua presença. Eu estive na igreja, eu fiz milagre, eu preguei, eu cantei, eu dirigi escola sabatina, escola dominical, eu dirigi cultos, eu fiz conferências, eu fiz palestras, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei esmolas, eu fiz acontecer, e até milagres aconteceram quando eu orei pelas pessoas. Eu poderia dizer isso para Deus também. Eu já orei e já vi pessoas sendo curadas com as minhas orações. E já vi pessoas que morreram depois de eu ter orado. Às vezes a gente não entende. Eu orei por uma criança que estava doente e ela morreu. Por que Deus não curou aquela criança? Já orei por uma pessoa adulta de mais de 50 anos que estava com câncer e Deus tirou o câncer dela. Percebe? Aí naquele dia eu vou dizer para Deus, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Jesus Cristo vai dizer para Renivaldo, Renivaldo, eu não te conheço. Você vive na prática do pecado. Você vive nas trevas, você não é uma luz, você não influencia para o bem, você só influencia para o mal. Por causa do seu mau exemplo, muitas pessoas deixaram de me seguir, deixaram de acreditar em mim, deixaram de crer no Evangelho, deixaram de viver o Evangelho por causa do seu mau exemplo. Como é que eu posso levar você para o céu para morar na minha casa? Agora, hoje, Deus está dizendo a Renivaldo e a você também. Está dizendo ao Renivaldo, mas está dizendo a você também. Hoje eu quero socorrer você. Hoje eu quero salvar você. Hoje eu quero modificar você. Está você disposto a aceitar o milagre que Deus quer fazer na tua vida? Está você disposto hoje a abrir o coração e priorizar o céu na tua vida? Paulo diz, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. Deus diz, eu te socorri no dia da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Deus está disposto, Deus está com os braços abertos para aceitar a mim e a você, nos oferecendo perdão, nos oferecendo a cura, nos oferecendo a justificação e a santificação. Quer você hoje abrir o coração para Deus? Você, quem sabe, deixou o Evangelho, você que se afastou, você que vive frio na fé, não quer você hoje permitir que o Espírito Santo faça uma cirurgia em você e traga você de volta aos braços do Pai? Deseja você hoje ser curado, transformado e salvo pelo poder do Espírito Santo no sangue de Jesus Cristo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti eu quero viver para sempre. Aceita a cada um de nós e abençoe a gente. E ajude-nos hoje, Senhor, a escolher o céu e abrir o coração hoje para o Senhor habitar plenamente em nós, para que a gente seja uma influência para o bem. Seja uma influência positiva neste mundo, seja um colaborador de Deus para a salvação de outros. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.